Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. E vamos dar uma olhada aí no que iremos estudar hoje. Essa é a nossa aula de número 27, né, que tem como objeto de conhecimento produção industrial, características e histórico. No detalhamento, nós estaremos estudando as teorias da organização da produção industrial, tipos de indústrias, a cidade e a revolução industrial. Então, vamos lá, seguindo para a nossa aula. Bem, gente, vocês já pararam para pensar como seria a nossa vida sem os produtos industrializados que fazem parte do nosso dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Então, desde aqueles produtos, né, que nós nos alimentamos, que nós comemos, até aqueles produtos, né, como, por exemplo, os eletrônicos que fazem parte do nosso dia a dia. Você já parou para pensar como é que seria se nós não tivéssemos esses produtos industrializados? Então, muitos desses produtos, né, eles passam por várias etapas de produção, onde são utilizados linhas de montagem, como esta, né, que vem assim mostrar linhas de montagens, linha de produção aí, onde são utilizadas esteiras para produzir certos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Certo? Então, nessas linhas de montagem, há todo um planejamento, há toda uma organização nesse modo de produção, né? Para garantir a eficiência, para garantir a qualidade desses produtos. E vocês já pararam para pensar como é que esses produtos eles chegam até nós? Então, né? Aí, né, durante essa aula, nós iremos falar sobre o modo de produção industrial, né, sobre os modelos de produção industrial. Primeiramente, nós faremos uma abordagem, sobre o contexto histórico das indústrias, tá? E a gente também vai estar apontando sobre os problemas, né, ocasionados pela produção industrial, os problemas relacionados ao meio ambiente. Então, a gente inicia falando aí sobre o conceito de industrialização, né? Trazendo aí nessa cartela esse conceito, eu falei sobre industrialização, né? Mas é o conceito de indústria, né? O que é a indústria? É um setor da economia que se dedica à transformação de matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados, né? Então, assim, de uma forma simples, né? A indústria, ela se refere ao conjunto de atividades, né? Que vai transformar as matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados, certo? Então, como vocês acham que os produtos deles chegam até nós? Será que os produtos industrializados, eles estão prontos ali, será que eles estão prontos ali nas prateleiras dos supermercados? Né? Será que eles surgem ali prontos na prateleira dos supermercados? Então, primeiramente, esses produtos, eles passam, né, pela agricultura, onde a matéria-prima, né, onde os ingredientes, por exemplo, dos produtos alimentícios, eles são cultivados ali pela agricultura, depois eles são levados para as fábricas, são processados e embalados até, né, se tornarem produtos industrializados. Então, a indústria, ela envolve, assim, uma infinidade, ela envolve a fabricação de uma infinidade de produtos industrializados, né? Por exemplo, nós vamos ter as indústrias de roupas, de automóveis, as indústrias de produtos químicos, e aí nós vamos ter vários produtos aí fazendo parte da produção industrial. E aí nós tivemos aí a Revolução Industrial iniciada lá no século XVIII. Então ela vem assim ser um marco. A Revolução Industrial iniciada lá no século XVIII, né? Ela vem ser assim um marco para as mudanças, as transformações no modo de produção
no mundo. Então ela vem trazer aí essas mudanças, não só na forma, na maneira como as mercadorias elas passaram a ser produzidas, mas a Revolução Industrial ela também veio aí trazer mudanças na forma de organização do trabalho. Então, antes da Revolução Industrial, nós temos, né, etapas de produção de mercadorias. Então, antes da Revolução Industrial, o artesanato e a manufatura eram as principais formas de produção de mercadorias. E aí a gente dá uma olhada nessa cartela, mostrando, né, o artesanato, onde o produtor ele executava sozinho todas as fases da produção. E até mesmo era o próprio artesão que fazia a comercialização desse produto. Na etapa de produção de mercadorias que envolvia a manufatura, cada operário ele realizava uma tarefa. Então ele se responsabilizava por parte da produção. E aí nós temos também o surgimento aí da indústria, que vem aí fazer a utilização intensa de máquinas e de fontes de energia. E aqui nós temos um artesão, né, para mostrar para vocês. Nós temos esse artesão, né, que ele fazia parte aí, antes da Revolução Industrial, o artesão era o principal produtor do seu modo de... Era o principal produtor das mercadorias, então ele trabalhava sozinho em todas as etapas de produção. Então o artesão ele trabalhava manualmente aí em todas as etapas de produção. E aí nós temos também a manufatura, né, onde ela usava aí também técnicas artesanais, né? Só que também na manufatura, o operário aí, né, o trabalhador, ele já vai introduzir o uso de ferramentas mais simples, né? Então aí o trabalhador, na manufatura, as etapas de produção, elas são realizadas por vários operários. Então, por exemplo, o manufatureiro, ele vai ser responsável aí pela fabricação de uma etapa de um produto, como por exemplo, na fabricação de um sapato. Então aí nós tínhamos o produtor empenhado, né, em fazer, por exemplo, somente a sola do sapato, né, somente a parte do cadarço, digamos assim. Então, assim, cada etapa da produção na manufatura de um produto, ela era realizada por uma pessoa, né, e coordenada geralmente pelo dono do meio de produção. E aí nós temos também a indústria, né, onde nós temos o surgimento aí das esteiras, que vem aí trazer essa modernização no modo de produção industrial, aumentando aí a eficiência da produção, aumentando fazendo com que a produção ela venha a ser produzida em larga escala, onde vai envolver aí a mão de obra assalariada e também uma eficiência na produção aí, uma produção em larga escala, né, onde há várias etapas de planejamento, visando também a qualidade do produto. Durante a Revolução Industrial, que se iniciou lá na Inglaterra, né, na metade do século XVIII, nós temos aí essa introdução essas mudanças, essas transformações no modo de produção industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, ela vem trazer esse marco, né, essa transformação no modo de produção industrial, onde a figura do artesão, do manufatureiro, ela passa a ser substituída aí pelo operário assalariado. Então, a primeira Revolução Industrial, ela tem início na Inglaterra, lá na metade
do século XVIII. E aí, durante essa primeira Revolução Industrial, nós temos aí como marco a invenção da máquina a vapor, né? Essa máquina aí que veio revolucionar a produção industrial, onde nós temos aí essa máquina movida pelo carvão mineral, que era a principal fonte de energia naquele período. E aí nós temos também a invenção do tear mecânico, onde ele é utilizado na aplicação da indústria têxtil, ele é aplicado na indústria têxtil, na verdade, né? Onde nós temos aí o aumento da produção de tecidos, de tapeçaria. Então, a Revolução Industrial, ela vem trazendo aí essa mudança no modo de produção industrial, aumentando a produção aí em escala. E nós temos também a outra fase da Revolução Industrial, que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial, ela começa a surgir... Essa fase ela é marcada, na verdade, quando a Revolução Industrial que surgiu lá na Inglaterra, no século XVIII, e aí ela começa a se expandir para outras partes do mundo, né? Começa a se espalhar, as indústrias começam a chegar em outros países do mundo. Então ela começa a surgir em vários países europeus, saindo lá da Inglaterra, se expandindo para outros países da Europa, para os Estados Unidos, chegando até o Japão, e que marca essa segunda Revolução Industrial, que é o período que vai entre o século XIX e o século XX. Então, essa fase ela é marcada aí por diversos inventos que passaram a ser produzidos. Então, durante a segunda Revolução Industrial, né, nós temos aí uma revolução nos meios de transporte, nós temos aí o surgimento do automóvel, né, nós temos aí o desenvolvimento dos meios de comunicação, onde nós temos aí o surgimento do telefone, da televisão, do rádio e do avião. E nós temos uma terceira fase da Revolução Industrial, que ela é marcada aí após a Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais. Então, a terceira Revolução Industrial, que é também chamada de Revolução Tecnocientífica. Então, essa nova fase, ela apresenta aí processos tecnológicos marcantes, né? Então, a gente vai ter aí o surgimento da robótica, o surgimento aí da engenharia genética. Durante essa fase, nós vamos ter aí o surgimento da biotecnologia, nós vamos ter aí a evolução, né? O uso do computador, o uso da internet, o surgimento dos satélites artificiais, que veio aí também contribuir muito para muitas pesquisas. Então, a terceira Revolução Industrial, ela é decorrente de uma integração física entre a ciência e a produção. E como disse, né, ela também é chamada de Revolução Tecnocientífica, que ela corresponde à fase atual que nós estamos vivendo. Esse momento aí onde a globalização, ela vem assim se expandir nos 4 cantos do mundo, trazendo essa revolução no campo da informática, principalmente, que marca aí a terceira Revolução Industrial. Então, a gente vai acompanhar um vídeo com o professor Ananias Carvalho, professor aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, né? E o nosso professor, ele vai trazer aqui uma revisão, uma síntese sobre as 3 fases da Revolução e também falando sobre essas mudanças, essas mudanças que ocorrem no modo de produção das mercadorias. Então, vamos acompanhar o professor Ananias. Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e como essa revolução impacta no nosso dia a dia. Para a gente começar a falar sobre essa revolução, é interessante a gente conceituá-la. A gente pode dizer que a Revolução Industrial foi uma mudança drástica na forma de se produzir mercadoria. Se antes eu produzia de forma artesanal,
a partir do processo de industrialização, essa mercadoria passa a ser produzida de forma mais maquinofaturada, por assim dizer. Existem, então, fábricas e indústrias que surgiram após a Revolução Industrial, que acelerou muito a produção de mercadoria e também modificou a forma como as pessoas se relacionam. A Revolução Industrial começou lá no século XVII e XVIII, primeiramente na Inglaterra, que foi o país que teve as condições necessárias para que essa industrialização pudesse florescer, e a partir de um segundo momento, ela se expande pelo mundo. No primeiro momento, a chamada Primeira Revolução Industrial, ela ocasionou primeiramente na Inglaterra, mais uma vez para fixar a informação na cabecinha de vocês, e ela é caracterizada pelo surgimento de máquinas, basicamente máquinas movidas a vapor. Em um segundo momento, após a expansão dessa Revolução Industrial para outros países, começa-se então a utilizar novas maneiras de se produzir mercadoria, como a utilização, por exemplo, da energia elétrica, de derivados do petróleo, de motor a combustão e outras invenções que ajudaram muito ali ao processo de industrialização e também de acelerar cada vez mais o modo de se produzir mercadoria. A partir da segunda metade do século XX, a gente vê que houve também uma nova revolução industrial, dessa vez ligada ali a avanços tecnológicos no setor de comunicação e também por meio ali da corrida espacial que estava acontecendo na Guerra Fria, que era a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A gente está vendo que todos esses avanços chegam inclusive nos dias de hoje, onde a gente também está vivendo uma revolução industrial, essa revolução pautada ali nos avanços tecnológicos no que diz respeito à tecnologia da informação. A gente está vivendo a era da informática e também pode-se dizer que é uma forma de revolução industrial, porque altera a forma de se produzir mercadoria, a forma de se comunicar e a forma também que a gente se relaciona um com o outro. Muito bem, então, com o advento da Revolução Industrial, foram surgindo aí várias metodologias, trazendo aí formas, trazendo aí maneiras de como as indústrias elas poderiam operar. Então, nós estamos falando dos modelos de produção, que surgiram aí em diferentes contextos da história, e aí nós vamos ver esses três principais modelos de produção industrial. E aí nós temos o Taylorismo, que é um modelo de produção industrial que ele foi desenvolvido por Frederick Taylor lá no final do século XIX, e início do século XX. Então, nesse modelo de produção industrial, chamado de Taylorismo, o principal objetivo nesse modelo de produção era aumentar a produtividade. Então, Taylor, ele colocava como princípio o aumento da produtividade, onde poderia se reduzir o tempo. Então, o foco também no modelo de produção taylorista, ele estava na especialização das tarefas do trabalhador. E aí nós temos a divisão do trabalho e a especialização do operário em uma só tarefa. Então, nesse modelo, o trabalhador, ele não tinha necessidade de conhecer todo o processo de produção. Então, nesse modelo, o trabalhador, ele deveria se especializar numa tarefa específica, aumentando, assim, a lucratividade das empresas, que é um dos principais objetivos aí do nosso sistema capitalista, é o sistema vigente. Então, nesse modelo, a eficiência do trabalhador era o foco. Porém, o modelo de produção taylorista, ele recebeu algumas críticas, porque o trabalhador, ele precisava se especializar numa função específica, numa tarefa específica, porém, ele acabava sendo visto como peças de uma máquina. Então, cada trabalhador é especializado em uma tarefa específica,
onde essa tarefa ela deveria ser executada de uma forma, seguindo alguns padrões, né, de uma forma padronizada e repetitiva. Então, o foco dentro desse modelo de produção industrial era uma tarefa para o trabalhador em vez de várias. Então, o trabalhador ele estava ali para ganhar eficiência, ele tinha que se especializar numa única tarefa. E o Taylorismo, ele acabou sendo muito adotado pelas indústrias da época, como uma forma até mesmo de aumentar a produtividade e de reduzir os custos. Como disse, ele também recebeu muitas críticas por conta da desumanização do trabalho, porque, segundo os críticos, o modelo taylorista, ele envolvia aí a desumanização do trabalho, não levava em conta o bem-estar dos trabalhadores. Então, algumas empresas, até os dias atuais, algumas empresas, elas utilizam a referência do Taylorismo. O trabalhador, nesse modelo de produção, ele ganhava pelo aquilo que ele produzia. E nós temos o outro modelo de produção industrial, chamado de Fordismo. Ele foi desenvolvido aí, nós temos a imagem aí, né, do empresário americano Henry Ford, e ele foi desenvolvido por ele, né, e foi adotado lá nas fábricas de automóveis da Ford, lá no século XX. Então, ele acabou sendo um modelo de produção que buscava aumentar a produção e diminuir os custos. O modelo de produção fordista, ele veio assim ser, na verdade, uma evolução do sistema taylorista. Ou seja, Henry Ford, ele utilizou os princípios do modelo taylorista e fez algumas adaptações para suas fábricas lá nos Estados Unidos, suas fábricas de automóveis. Esse modelo de produção, depois ele se expandiu para outras partes, né? Então, aí, no entanto, o Henry Ford, a principal mudança do modelo de produção em relação ao modelo taylorista foi a introdução de linhas de montagem. Então, aí nesse modelo de produção, nós temos o uso de esteiras rolantes na linha de montagem dos automóveis. Então, utilizando as esteiras, os funcionários eles não precisavam sair ali de perto dessas esteiras, sair de suas posições. Então, esse sistema ele não exigia assim muita qualificação dos trabalhadores. O tempo de produção ele passou a ser determinado não pelo trabalhador, mas pela esteira, que determinava ali o tempo de produção. O Henry Ford ele também defendia aí o aumento do salário dos trabalhadores, porque, segundo a sua teoria, esses próprios trabalhadores eles poderiam comprar os produtos, né? Eles poderiam fazer parte do mercado consumidor a partir do momento que eles pudessem ter bons salários. O modelo ele gerou uma revolução na indústria automobilística e ele acabou impulsionando outras indústrias, mas ele recebeu também muitas críticas. Por quê? Porque esse modelo, o trabalhador ele acabava tendo um trabalho repetitivo e alienante. Então, segundo os críticos, no caso, ele impedia um pouco a criatividade aí do trabalhador. Então, o Fordismo, ele teve seu momento de crise, o consumo, ele não acompanhava a velocidade, né? Então, assim, houve uma produção em massa, que era um dos principais objetivos do Taylorismo, que não acompanhou a velocidade do consumo, né? Então, acabou se gerando grandes estoques. O outro modelo de produção é o que nós chamamos de toyotismo. Esse modelo ele foi adotado no final da década de 70, lá no Japão, implementado nas fábricas da Toyota. Ele é um modelo nipônico que foi desenvolvido por Taiichi
Ono e Eiji Toyoda. Nós temos aí a imagem, né, a foto desses dois idealizadores aí do modo de produção industrial toyotismo. Então, esse modelo de produção, ele é conhecido como just time, que quer dizer na hora certa. Ou seja, a produção, ela vai ocorrer apenas daquilo que é necessário. Então, ela vai eliminar o estoque. Então, a produção de mercadorias, ela vai acompanhar a demanda do mercado. Então, só vai se produzir, de acordo com esse modelo, as indústrias só vão produzir conforme a demanda. Então, nesse modelo, a produção de acordo com a entrada de matéria-primas e do mercado consumidor. Então, nesse modelo, ele visa aí o quê? Eliminar os desperdícios, aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos. Então, esse modelo toyotismo, ele prezava pela diversificação de produtos e a produção que atende à demanda do consumidor. Mas ele também prezava pelo cuidado com a qualidade, o uso de tecnologias e mão de obra. Então, nesse modelo, o trabalhador ele pode executar diferentes tarefas durante a sua produção. Então, o trabalhador ele pode ter várias funções, desde que seja uma mão de obra qualificada. Isso aí vai exigir uma qualificação profissional. No entanto, a adoção de muita tecnologia, como preza o modelo de produção toyotista, e o fato de os trabalhadores eles poderem exercer mais de uma tarefa, eles serem multifuncionais, digamos assim, levou à redução do número de trabalhadores nas fábricas e a menor oferta de empregos. Então, aí a gente vai ver essas três imagens mostrando aí esses três modelos de produção industrial, onde nós temos o taylorismo. Aí nós temos o trabalhador, né? Cada trabalhador, ele se especializava numa tarefa aí, no modelo de produção do taylorismo. O trabalhador aí, ele desenvolve cada trabalhador ele vai desenvolver uma tarefa específica, ele vai se especializar nessa tarefa. No modelo de produção industrial, que nós chamamos que é o Fordismo, né? Nós temos aí a introdução das esteiras, nós temos aí a introdução das linhas de montagem, que vem aí aumentar a eficiência da produção. E aí nós temos também no modelo toyotismo, onde o trabalhador aí ele pode ter o quê? Ele pode ser multifuncional, então ele pode desenvolver várias tarefas aí dentro de uma escala de produção. Então, só que isso aí exige qualificação profissional. Então, muitas indústrias, muitas empresas, hoje elas adotam alguns modelos de produção baseado ainda no taylorismo, algumas vão utilizar o seu modo de produção baseado no Fordismo ou até mesmo do toyotismo, que ainda é muito utilizado. Então, todos nós sabemos, né, que as indústrias, a revolução industrial, ela trouxe assim muitos benefícios para a sociedade, né? Nós tivemos aí o avanço das tecnologias, nós temos a geração de empregos, nós temos o aumento, né, em larga escala da produção de bens e de serviços, mas as indústrias também elas trazem impactos para a sociedade. Então, principalmente para o meio ambiente, trazendo aí muitas consequências. Então, as cidades também, elas foram crescendo aí com a revolução industrial, à medida que as fábricas, elas foram se estabelecendo. E as pessoas, elas se mudaram para as áreas urbanas em busca de trabalho. Então, aí nós temos as consequências da revolução industrial. E aí a gente continua acompanhando aí nas nossas cartelas, né, esse processo aí causado pela Revolução Industrial. E aí nós temos aí esse crescimento das cidades. E aí
Acompanhado disso, nós temos, né, o êxodo rural, que ele levou a uma urbanização acelerada de muitas cidades. E as cidades, elas tornaram-se centros de concentração populacional, atraindo trabalhadores e estimulando o crescimento populacional. E aí, nós citamos aqui os impactos ambientais das indústrias na cidade. Como disse, a indústria ela trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas também nós temos o outro lado da moeda, que são os impactos das indústrias nas cidades. Então, o crescimento acelerado das atividades industriais, o aumento da população, a urbanização desenfreada e o consumo desenfreado de recursos naturais, eles acabam que gerando muitos problemas ambientais. Então, nós podemos apontar aí entre esses problemas ambientais a redução da biodiversidade, nós temos o desflorestamento, a desertificação, a eutrofização, a escassez de água, a redução da camada de ozônio, nós temos aí as chuvas ácidas, o elevado uso de pesticidas, o aumento do efeito estufa. Então, tudo isso, todos esses impactos são causados aí pela industrialização, que apesar de ter os seus benefícios, que são muito bons, né, para nós, mas também acaba trazendo aí impactos negativos, principalmente para o nosso meio ambiente. Então, aqui encerramos a nossa aula sobre a produção industrial.